Olá, nós estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos, Cidadania, um espaço aí privilegiado para a gente discutir essas questões sociais bastante importantes. Hoje a gente vai conversar sobre a questão da ética animal, fala dos direitos dos animais, entra a questão também do vegetarianismo, né, o tratamento dos animais, e para isso a gente convidou aqui Lorraine Oliveira, que ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco na área de filosofia, e temos também a presença do Tiago Barreto, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira e também é doutor em administração. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre isso, né? A professora Lorraine Oliveira, que está aqui do meu lado, ela também é apresentadora do programa Realidades no rádio, que se chama Realidades, o cotidiano à luz do saber, né? Então faz um trabalho importante aí, num projeto que eu iniciei e tal, estamos juntos agora. Programa Realidades do Rádio, que vai ao ar todo domingo às 18 horas na Universitária FM, na 99.9, né? Então isso é bastante importante. Vamos iniciar falando um pouco dessa trajetória do interesse de vocês nesse tema, né? Tem a ver com algum amor pelos animais, ou questão, como é que começou isso, assim? Olá, Marcela, em primeiro lugar, e muito obrigada pelo convite. É um espaço realmente importante, né, para a gente divulgar esse tema, que é um tema muito novo ainda. Os debates sobre esse tema no Brasil estão começando recentemente, né? Com relação aos interesses pessoais, no meu caso, sim, começou pelo amor aos animais desde criança. Eu sempre convivi com animais em casa, especialmente gatos, mas também tinha galinha, pato, tartaruga. E Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né? Tinha muitos carroceiros na rua e eu morava próximo de um lugar onde eles iam depositar os papelões, as coisas que eles recolhiam. Então, desde muito pequena, eu ficava impressionada com esses animais de tração, a ponto de uma vez jogar pedra num carroceiro porque ele estava chicoteando o cavalo. Eu estava no colégio, obviamente, fui parar no SOI, né? Me xingaram, chamaram minha mãe. Mas eu achava muito injusto, desde criança, andar chicoteando um cavalo e carregando uma carroça cheia de coisas. Então, no meu caso, começou com essa relação. E aí também na rua onde eu morava, quando eu via os meninos cortando bigode de gato, botando fogo em bigode de gato, eu ia chamar a mãe, ia chamar a avó, fazia um escândalo, brigava. Mas tu começou a falar, me lembrei do meu passado, porque aí as coisas ruins do meu passado, porque eu já matei umas 2, 3 cobras quando eu era adolescente, jovem, né? E às vezes a gente pegava e jogava. A sorte é que eu nunca consegui matar um passarinho, mas eu tinha um bodoque, né? E uma época as crianças tinham muito isso, né? Ainda bem que tu não era meu vizinho, porque eu ia brigar contigo. Pois é. E aí, mais alguma coisa sobre esse interesse? Depois aí também com pesquisa, né? Aí depois veio, eu descobri, né, a alimentação sem carne, em primeiro lugar sem carne vermelha, né? Isso eu tinha 16 anos. E depois eu fui percebendo que tinha que ser sem nenhuma carne, né? Em primeiro lugar foi sem carne vermelha. Para mim foi muito fácil, porque eu já não comia derivados de carne vermelha, praticamente não comia carne vermelha. E aí, paulatinamente, fui tirando as outras carnes, que eu também não comia em grande quantidade. Aí entrei na macrobiótica e resolvi tirar o açúcar. Macrobiótica, né? Aqui no Sul, uma época era bem expandida. Era muito forte. Depois enfraqueceu pouco. Era muito forte. E o leite, os ovos, aí foi um processo mais longo, né? Porque eu fui me mudando, fui morar em vários lugares, então tinha uma certa dificuldade de acesso à comida. Tu chega, tem que te adaptar. Eu fui tirar o leite e os ovos só em 2007, quando eu voltei por 2 anos a Porto Alegre para terminar minha tese de doutorado. Aí, estando em casa, na minha cidade, eu já conhecia os lugares para comprar comida, preparar minha comida. Eu consegui finalmente tirar o que era mais difícil. Mas já tinha tirado tudo que era de origem animal, sapato de couro, bolsa de couro, seda que eu nunca usei mesmo, pele natural também nunca usei.
É mais a lã de ovelha, que se usava muito no Rio Grande do Sul, não comprei mais, né? É isso que a professora Lorane fala, já é a questão do veganismo, né? Que tem o vegetarianismo, tem o veganismo, tem, né? Que a gente vai falar um pouco dessas diferenças que ele sabe bem melhor aí do que eu nessas questões dessa proteção animal, do comportamento, e das dietas e tudo. Nós temos Tiago, que também está aqui. Olá, Marcelo, obrigado aí pelo convite. A minha situação com relação ao vegetarianismo, né, interesse pelos animais, é um pouco diferente assim da maioria. Na verdade, eu iniciei o contato por causa da minha esposa. Ela virou vegetariana antes, ela começou a coordenar o grupo da SVB aqui em Recife, então eu fui acompanhando, entendendo o que ela estava estudando, mas ainda comia alguns derivados, tal, mas a minha mudança para o veganismo, né, e o meu interesse maior sobre o tema foi de um assunto que não estava ligado com os animais. Na verdade, eu estava um dia comum, como qualquer outro, com meu filho pequenininho em casa, e aí eu veio aquela ideia na mente de que se alguém, no caso um adulto, não cuidasse dele, ele não sobreviveria. Ele precisa, o mais fraco, o menor, ele precisa do mais forte, né? Então, nesse momento eu falei assim, poxa, o que a gente tem que fazer pelos animais e pelos mais fracos em diversas situações deve ser acolher e não oprimir, né? Então, para mim, o veganismo entrou como uma lógica de não opressão, né? Seja entre os seres humanos ou dos seres humanos para com os animais ou para com a natureza, né? Então, eu posso dizer que não foi diretamente a relação, sim, eu tive um tempo uma cachorra, mas eu não tenho uma relação tão próxima como o Lorraine teve com relação aos animais, mas eu percebi talvez a situação que eles estavam, né? E do dever que a gente tinha com eles. Eu imagino o cara chegando em casa e a mulher diz assim, ó, não vou mais cozinhar nada de carne aqui. Eu quero dizer, o quê? Pelo amor de Deus, por favor. Eu só fico imaginando essa cena, essa situação, como é que deve ser, né? A companheira do professor Tiago é a nossa querida professora, né? Que o nome dela, esqueci. Bárbara. A professora Bárbara já esteve aqui na TVU falando sobre isso, né? Uma pessoa que tem uma referência nessa área da questão da ética animal. E a Sociedade Vegetariana Brasileira é muito conhecida no país, né? Enorme, tem muitos filiados, né? Sim, e produziu filme, ajudou a produzir filme, livros, né? Um dos filmes, quantos professores passaram isso em sala de aula? Eu já passei, sei lá, umas 100 vezes nesse filme. Não foi ajudado o filme A Carne é Fraca ou não? Teve um Instituto Nina Rosa, algumas pessoas lá da Instituto SVB, Nina Rosa que é um clássico, quase todo mundo que virou vegetariano conhece esse. A Carne é Fraca, né? Sim, é um documentário muito interessante. A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela existe há mais de 10 anos, né? Ela é bem representativa no Brasil, então tem grupos em vários lugares, em muitas capitais, e a gente divulga o vegetarianismo, que a gente chama de vegetarianismo estrito, né? E uma das coisas que a SVB faz é materiais de divulgação. Então, esse daqui é sobre a temática de hoje, né? Sobre ética e vegetarianismo, mas a gente tem sobre o meio ambiente, sobre os impactos também na saúde com relação ao vegetarianismo. Esse daqui é só entrar no site da SVB, svb.org.br, e baixa gratuitamente. svb.org.br. Aí baixa gratuito lá. Isso, só escolher, tem a parte de livros lá que você escolhe, tem esse daqui, saúde. Agora, ética e vegetarianismo, quer dizer, tem receitas também. Tem a ver com dieta também? Com esse daqui não. É a relação da ética com o vegetarianismo, que é a ética animal, que é a temática daqui. Existem outros livros de receita, aspectos de saúde também, vários materiais de divulgação. Porque dá para dizer assim, o pessoal que mais tem ética em relação aos animais, que considera como valor ético, porque a questão ética é muito dos seres humanos, né? A ética é humana. Aí todo um movimento já de muito tempo, de muitos pensadores, eticistas, bioeticistas, que vão dizer, não, para aí, a ética é a morada, né? É comum, é toda a natureza, e os animais onde é que entra? Aí começa essa discussão. Mas parece que o pessoal que é vegetariano que é o mais interessado nessa questão da ética animal, né? Mas tem gente que fala de ética animal e cuida dos animais e também não é vegetariano, nem menos ainda vegano, né? É isso. Agora, só queria voltar para o material da SVB. Esses são todos materiais produzidos por especialistas, né? Então, esse Ética e Vegetarianismo, por exemplo, foi escrito pelo Carlos Naconesi.
tu conheceu. Sim. Tem um livro que é um manual muito importante sobre o assunto, é um livro pioneiro no Brasil, né? Bastante básico para quem quer se inteirar do assunto. Ele fala das principais correntes da ética voltada para os animais, enfim. É um guia de argumentação filosófica, o subtítulo. Mas eu acho que é um livro bastante acessível, né, para quem já leu as cartilhas da SBB, que são mais acessíveis ainda, e quiser começar a se aprofundar no assunto. É um especialista, um doutor em bioética, né, que se dedica a estudar isso. O Carlos Naconessia esteve aqui, já foi meu colega em alguns momentos lá na PUC do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho bem interessante sobre isso, porque é pouca gente que defender, né, coisas dos animais, assim, não é... Mas às vezes a pessoa que eu tenho um amor ao meu cachorro, ao meu gato, vou fazer uma campanha de proteção, mas dele churrasco. Aí já os vegetarianos já é outra coisa. Aí eles, não, vamos diminuir ou parar o que é possível, mas não é fácil, né, Tiago? Mas o Naconessia, só para encerrar, era uma pessoa que comia muito churrasco. Ele comia, porque é gaúcho, igual tu. Na juventude, mas ele comia muito churrasco, eu praticamente não comia. Ele comia muito churrasco na juventude e em algum momento da vida ele virou vegano. Né? Parou de comer coisas de origem animal e se dedica a esses estudos. Né? Bom, meu pai era churrasqueiro de CTG, assim, de Centro de Tradição Gaúcha. Meu tio, família toda, então a gente comia. É uma tradição muito, muito forte esse negócio. Aí, para deixar tudo assim, não é fácil, mas é interessante quando você estuda e nota e se sensibiliza. Agora, o que sensibiliza uma pessoa, né? Eu acho que ela não vê, a gente compra um pedaço de carne, a gente não pensa em um animal lá bonitinho. Se vem o bezerrinho do teu lado, você, né? Ah, que coisa linda e tal, né? Você não se imagina dando uma machadada, dando um choque elétrico, cortando a cabeça, sangrando, tirando as partes, arrebentando. Ninguém imagina, vai no pacotinho do supermercado, não é assim? Compra prontinho. Sim, sim. Ou no restaurante que já está nem o pacotinho, já está frito, já está outra cor, não tem sangue mais. Se bem que tem gente que gosta daquela carne sangrando. Né? Mas os estudiosos falam, vários estudiosos falam sobre essa questão da linguagem, né? Quer dizer, você compra um frango. Sim. No Brasil a gente até fala galinha, mas normalmente chicken é um frango. Tu compra um filé, não uma perna de boi ou um peito de boi. Tudo tem um outro nome, né? Picanha, filé, etc. Tem uns nomezinhos. Né? Então tem sempre um nome que invisibiliza o fato deles serem de bicho, né? Invisibiliza o fato de ser um pedaço da perna ou qualquer outro pedaço do corpo. Isso é engraçado, né, esses nomes, né? Tem uma autora que fala muito nisso, que é a Carol Adams. Nesse livro, A Política Sexual da Carne, ela chama isso de referente ausente, né, Tiago? Política sexual da carne? Política sexual da carne. O que tem a ver a questão da... Ah, sim, tipo, né? Sexo, comer o pecado da carne tem alguma coisa a ver com isso, assim? É essa a ideia? O pecado, né, sexual da carne ou qual é a moral da questão aqui? A carne é fraca... Ela tenta traçar uma relação entre a dominação do homem sobre a mulher e do ser humano sobre os animais, né, nesse livro. Sim. E aí ela vai pegar uma série de dados históricos, informações, e ela monta essa teoria, né, e o referente ausente e outros conceitos que ela utiliza exatamente para fazer essa ligação e demonstrar quão clara essa ligação. O consumo dos animais tem a ver com o dominância masculina, porque ela botou o subtítulo aqui, a relação entre carnivorismo, que eu acho que é o contrário de, sei lá, de vegetarianismo, né? Carnivorismo é o cara que come carne, né? E a dominância masculina. Mas o que é? Eu não estou conseguindo entender, porque a mulher come carne também, como é que é isso? Não, mas, por exemplo, vamos pensar na linguagem, né? Quando tu te refere a uma mulher gostosa, tu diz assim, é um filé. É um filé. É um filé. É um filé. Se bem que às vezes é brotinho, já é broto, é vegetal. Mas filé, né? É uma galinha. Uma galinha. Mas a mulher chega a ser o porco, né? Aí ela vaca, ela usa, aí começa a usar os animais. Usa partes de animais ou os animais para se referir à mulher. Mas além disso, e mais do que isso, é a subjugação da mulher, né? Que é sempre vista como um pedaço de carne, não como um ser humano tão capaz e tão autônomo como o homem, né? Tanto que ela fala que em épocas de guerra, né, Tiago, as provisões de carne eram todas reservadas para os homens que iam à guerra, as mulheres, as crianças e os idosos que ficavam em casa não comiam carne, comiam só batata, enfim, o que sobrava, né? Então essa relação entre a carne e a virilidade também, né? E a subjugação, o domínio, né, sobre os animais e sobre a mulher. Quer dizer,
Eu acho que, de forma rasa, a gente poderia dizer que ela estabelece uma relação entre diferentes tipos de opressão, né? Mas focando nessas especificamente. Agora, os animais é usado para tudo, né? Você vê, chama as pessoas de tudo quanto é coisa para chamar najas, né? Anta. Só baleia, anta gorda. Para né? desqualificar, né? Desqualificando e usando o animal. Porco, por exemplo. Porco é um animal é muito mais saudável que o ser humano. E ele está vivendo onde ele quer. Feliz da vida, né? Mas aí pega um animal e detona. Isso também Aquele detona o animal, cachorro, né? Seu cachorro, né? E um bicho puro lá que é, aí vira um, né? A maioria dos animais que são utilizados de referência, como você citou, Besta. A palavra besta é um animal, né? são animais que a gente não tem convívio com eles. Então, por exemplo, quem é que viu um porco? Ou uma né? anta. Ou uma anta, né? Então você acaba tendo uma ideia do que é o animal sem ter a certeza. É interessante que você está falando de sensibilidade. A gente teve um caso agora, no final de semana passado, que foi com relação a uma carreta que tombou, que alguns porcos caíram, morreram, né? E muitas pessoas pegaram e saíram pegando os animais e levando para casa para comer. E muita gente, nesse caso não, mas principalmente no acidente dos porcos do Rodoanel, que é algo mais recente, tem uns 3 anos mais ou menos, que teve numa proporção maior isso daí, as ONGs resgataram os animais e levaram para um santuário. E nesse caso, muitas pessoas viraram vegetarianas, porque ninguém tinha parado para pensar que o bacon dele, que o churrasco dele, era aquele animal lá que parecia como um cachorro, que era inteligente, que sofria, que sentia como um animal que ele costuma valorizar e cuidar. E né? eu tive chance de morar alguns anos, foi 2 anos assim, no interiorzão, criando bicho. Eu tinha 2 porquinhos, assim, um casal. Os bichos, era como o cachorro vinha atrás da gente, se esfregava, pedia coisa. Rapaz, é coragem de comer um bicho desse é difícil, né? Porque você convive ali, as crianças convivem, aí fica bem mais difícil, né? Aí, no caso, tombou a carreta, os bichos saíram... Na verdade, eles ficaram presos. As pessoas foram salvar, alguns salvaram já com faca e garfo na mão. No caso do Rodoanel, realmente eles agiram para salvar os animais. Para salvar. O pessoal tentou, quem estava cuidando lá do espaço, tentou levantar e acabou que não conseguiu e caiu de novo a carreta e muitos animais quebraram as pernas. Nossa. E foi bem crítica a situação. E aí as ONGs e vários ativistas foram lá para fazer o resgate e eles negociaram com o frigorífico, que era o responsável pelos animais, para que não fosse abatido, fosse doado. E eles levaram para um santuário. Pronto. E hoje tem vários que ainda moram nesse santuário. Me lembrou meus amigos budistas que eles salvam os animais e prolongam a vida, né? Isso é interessante, essa lógica, né? Salve o animal, prolonga a sua vida. Aí acho que foi isso que aconteceu um pouco, né? As pessoas se sensibilizaram e salvaram. Mas a gente tem que fazer um intervalo, pessoal, e voltamos a conversar sobre esse tema chamado classicamente de ética animal, logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre o tema da ética animal, né? A questão da defesa, da proteção do animal, a importância dos animais, o consumo e a questão que envolve, também vai chegar até a questão do vegetarianismo, né? Sobre isso, o que é vegetarianismo e a diferença com veganismo, né? Que tem pessoas que comem, né, praticamente comer ovos e leite, aí ele é ovo lacto vegetariano, é isso, né? E fala um pouquinho dessas diferenças do vegano, parece que é mais radical, assim, né? Corta mais na raiz, né? O vegano busca não consumir absolutamente nada de origem animal e nada que tenha sido testado em animais. Portanto, isso vai além da alimentação, né? Quer dizer, você vai... Vestimenta, então. Da vestimenta, tu vai, como eu falei no início, vai abolir a seda, o couro, a lã natural, joalheria. Tu não vai mais usar colares de pérola legítimas, por exemplo, né? Porque as ostras são criadas em cativeiro para se produzir a pérola. Coisas que a gente não sabe que existem nos alimentos, por exemplo, o corante vermelho, carmim, é de cochonilha, é um inseto, né? Então, tu começa a ler os rótulos. No caso, um carroceiro nunca vai poder ser vegano, né? Porque o carro
um carroceiro que usa um tração animal. Então, não, porque tu também não pode? vai explorar os animais para transporte, nem para lazer. O vegano vai defender isso do ponto de vista de uma ética, né? Então, tu não vai defender circos, tu não vai defender vaquejadas, nada disso. Tu sempre vai tentar explicar e protestar contra. Com relação aos cosméticos... Zoológico. Nem pensar. Não Os animais estão encarcerados. Só para fazer protesto. Só para fazer protesto. Estão sendo explorados, né? Para exibição, E se for um tipo de zoo, sei lá, que os animais são mais soltos, mais um safari, alguma coisa assim que tem mais vida natural junto, já é melhor. Mas pode ainda ser, assim é exploração, né? Se tu pensa numa perspectiva abolicionista, não se admite isso. Quer dizer, tu tem que abolir, abrir as jaulas, né? Jaulas vazias, como dizia o Tom Regan, né? Que é o autor de um livro muito importante também, um dos livros fundamentais para a ética animal. Infelizmente está esgotado no Brasil. Jaulas vazias. Jaulas vazias. Então, a perspectiva abolicionista, que eu acho que é o que a gente adota. Claro que não existe um veganismo puro, porque a gente não tem controle sobre absolutamente tudo. Por exemplo, todos os medicamentos no Brasil são testados em animais, né? Eventualmente, eu tenho uma doença que eu preciso tomar uma alopatia. Né? E aí a alopatia é um remédio sintetizado, né, quimicamente, que não é natural, que não é um remédio naturopata, não é homeopatia, não é fitoterapia. São os remédios vendidos nas farmácias, né? Com relação aos cosméticos, creme, shampoo, etc., a gente tem mais controle, se divulgam em sites, né? Os veganos produzem muita informação, pesquisam muito. Aí por isso que algumas empresas se deram conta e começaram a colocar assim, que isso é muito forte na Europa e em outros países aqui, que é fraco isso, mas não testamos em animais, né? Já pensando nesse público aí, claro, consumidor. Mas não pode nem testar, nem ter elementos. Então, por exemplo, se tem colágeno, se tem mel, já não dá, porque é de origem animal. Aí já, isso é o veganismo, você vê a questão mais bem, né, extrema assim, no sentido de chegar ao fundo. Agora o vegetarianismo aí tem nuances, né? A pessoa pode usar um casaquinho, pode usar uma coisinha, já é diferente, né? É porque geralmente a lógica do veganismo é que você considera que os animais não são objetos, que eles têm um fim em si mesmo, eles têm uma vida que merece ser vivida e não que deve servir ao ser humano. Então, dentro dessa lógica vegana, por isso que o Lorane falou, todas essas coisas fazem sentido e por isso que a gente não estimula esse tipo de visão. Agora, tem aquelas pessoas que não necessariamente elas se tornam vegetarianas por consideração aos animais. Então, por exemplo, tem pessoas que por causa do meio ambiente ou por causa da saúde. Isso. Então, existem as gradações, ou religiosas, né? Então, você tem, a gente diz que a dieta do vegano é uma dieta vegetariana estrita, tá? Mas você tem, por exemplo, os lacto-vegetarianos, ou os ovo-lacto-vegetarianos, ou os ovo-lacto-vegetarianos, que eles consomem derivados de animais. E nesse caso aí, eles, geralmente, a motivação para essa prática, como eu falei, ou é religiosa, ou é meio ambiente, ou é saúde. Então, já que é uma redução de impacto, alguma coisa definida a priori, não existe uma abolição total do uso dos animais. Agora, trouxe uma coisa, Tiago, uma coisa crucial nessa história, né? Que eu acho que é crucial ali, que tem que olhar para esse ponto aí. Porque a pessoa, alguém telespectador pode estar pensando assim, esse negócio de veganismo, não comer nada de animal, isso é frescura, bababá. Caramba, se você for olhar o impacto ecológico desses bichos no planeta, o impacto na questão dos remédios, o impacto na poluição, o impacto de destruição da floresta amazônica, destruição tudo quanto é lugar, com boi, que no Brasil tem mais boi do que gente. É indescritível, os impactos para a saúde é indescritível, é uma tragédia, né? A gente não vai nem ter tempo para falar dessa parte, dessa tragédia que é isso, né? Como é que vocês veem um pouco isso? Então, meio ambiente e saúde. A gente diz que é o tripé, né? A ética, o meio ambiente e a saúde, eles são o tripé do vegetarianismo. Lógico que o que impulsiona tudo isso é a ética. Porque, por exemplo, se você tem uma preocupação ambiental, que é uma redução de impacto, você pode, às vezes, se alimentar de animais, por exemplo. Né? Ou a questão de saúde é uma dieta. Às vezes, você vai sair da dieta. Mas se a ética vem na frente, se a questão da consideração aos animais vem na frente, lógico que você não vai, em momento nenhum, em situação nenhuma, se alimentar, utilizar animais quando não é necessário. Né? E eu acho que é importante reforçar que a maior parte da população mundial não tem necessidade de se alimentar de animais. E é por isso que, por exemplo, o tripé da saúde, a gente tem
várias organizações médicas, Estados Unidos, Canadá, no Brasil, em vários lugares que enfatizam que não existe problema nenhum para a saúde você se alimentar de produtos de origem vegetal. Pelo contrário, você tem até benefícios em muitos casos. Até porque já existe que porcentagem em outros países ou no Brasil mesmo de pessoas que são vegetarianas, digamos. É muito grande, né? São muitas pessoas que... Só eu conheço uma porrada de gente, não acaba mais. No Brasil saiu uma pesquisa recente do Ibope agora, mês passado, e o percentual de pessoas que se declaram vegetarianos totalmente são 8% da população brasileira. 8% vegetariano. E outros que consideram parcialmente isso, que a gente não consegue imaginar o que o Ibope considera como isso, mas são pessoas que têm, vamos dizer, simpatizantes. Se a gente somar esses 4% de simpatizantes com os 8% vegetarianos, a gente tem... desculpa, 4 não, 6. No total dá 14% da população. E a gente que faz uma alimentação mais natural, eu sei de vocês, eu também, assim, que eu não sou propriamente total vegetariano, mas é muito próximo nisso, a alimentação viva, a alimentação crua é crucial. Eu já li várias pesquisas sobre isso, a gente fica bem menos doente, né? O impacto para a saúde, você vê a vitalidade, né, o ânimo, você praticamente não tem problema digestivo, que as pessoas, todo mundo tem problema digestivo, comendo o quê? Carboidrato simples, essas farinha de trigo braba, fritura, carne para gorduras, né, destruindo a sua saúde. Então esse é um ponto muito importante para a saúde, né? E tem uma coisa que no tocante à saúde as pessoas sempre me perguntam, mas e quanto às proteínas? Eu não vou ficar sem proteínas? Não, o problema do veganismo ou do vegetarianismo estrito não são as proteínas, tem como repor e ter uma carga proteica semelhante à das pessoas que comem carne, ou até melhor, se a alimentação for mais balanceada, com alimentos de origem vegetal. O problema real para nós é a vitamina B12, que normalmente vem dos alimentos de origem animal. Não significa que as pessoas onívoras, ou seja, que comem todo tipo de coisa, tenham um nível bom de B12. Não significa que só comer carne você garante o nível de B12. Está onde? Está no que? Em ovos, peixes, essa área assim? Ingredientes de origem animal, B12, geral. De origem animal. A questão é que a B12 você tem uma questão da absorção e da retenção. Então, de uma forma geral, a população mundial, seja ela vegetariana ou não, tem deficiência de B12. A questão é que os vegetarianos têm essa preocupação, então eles sabem que tem deficiência. E o restante da população passa o resto da vida sem saber que tem essa deficiência. Mas é um índice em toda a população que existe essa deficiência, né? E o vegano, o vegetariano sabe disso, vai fazer uma suplementação e aí ele consegue manter os seus níveis de uma forma adequada. E a suplementação é muito simples e também não é cara, né? Porque ou você toma os comprimidos de B12, no nosso caso a gente tenta evitar que esses comprimidos sejam feitos a partir de animal, né? São a partir de outros seres vivos, como bactérias, por exemplo, ou você toma uma injeção mensal. Que é o que eu tenho feito hoje em dia, porque senão eu esqueço de tomar os remédios. Seja muito simples e é muito barato. Tem suplemento, então? Toma suplemento, pronto. E eu acho que é importante também ressaltar com relação a B12, que você vai falar, não, é suplementação, então é alguma coisa que não é natural do ser humano. Né? A gente hoje faz muitas coisas que não são naturais do ser humano, a gente muda a nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente comer vegetais sem lavar, ou se não escovar os dentes, por exemplo, a gente pode conseguir B12. É necessário? Não precisa. Né? Então, muitas coisas da nossa sociedade moderna, vamos dizer assim, a gente mudou em relação ao que era antes. Não é por isso que a gente vai dizer que a gente vai querer voltar a uma vida natural. Então, não existe problema nenhum com relação à saúde, nem algo que é antinatural numa alimentação vegetariana estrita, vegana. Né? Eu vi outra vez uma pesquisa também que só automóveis... o gado, né, o boi, pegando o que produz de metano, equivaleria a 70 milhões de automóveis. Olha só, poluindo todo dia, né, a quantidade de gado que existe e quase 20% da poluição do aquecimento global tem a ver com os animais. É maior do que a poluição baseada em transportes. Né? Isso eu acho que é um dado muito importante. Se você, por exemplo, tem uma preocupação ambiental, se você vai fazer a pegada ecológica, vai calcular sua pegada ecológica, você vai ver que o fato de você não se alimentar de produtos de origem animal, eles impactam muito mais na nossa pegada ecológica no nosso planeta do que, por exemplo, você não andar de transporte público, andar só de bicicleta, por exemplo. O impacto é muito maior, em relação aos animais
do que em relação ao próprio E transporte. porque também não é só o espaço para criar os bovinos, né? Tu falou assim, desmatamento da floresta amazônica, desmatamento do cerrado. É a quantidade de água necessária, é a quantidade de soja necessária. Então, a gente tem plantações gigantescas de soja no Brasil que desmatam completamente. Soja é uma tragédia no Brasil, né? E a sojificação da Amazônia ou de outras regiões do Brasil não é para os vegetarianos comerem. Isso é exportado e transformado em ração aqui no Brasil mesmo. Sem contar São muitos quilos de soja, que é proteína, né, vegetal, transformados num bifinho desse tamanho. E muita água também, muitos litros. 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. 15 mil litros, considerando toda a vida de um boi, né, os banhos, eu não sei mais o que ele bebe, o que ele bebe, tudo. A água 15 mil uma vida de um gado, do boi, né? 1 quilo. Por quilo. 1 quilo, 15 mil litros de água. E a gente sabe que as reservas de água potável estão se extinguindo no mundo. Boa parte delas já foi privatizada por grandes empresas produtoras de refrigerante, por exemplo, e fora isso, a gente tem que tomar muito cuidado com a água, porque daqui a pouco não vai mais ter fontes de água potável. As pessoas ficaram apavoradas com a gasolina durante 2 semanas, mas daqui a pouco a gente não vai mais ter água para beber. Eu orientei na Universidade Federal uma vez um trabalho, porque eu também trabalhava muito com o meio ambiente, né, além de Direitos Humanos e Filosofia, de um aluno chamado Guilherme Carvalho, né, um cara super inteligente, e ele investigou alguns aviários, né, no estado de Pernambuco, e aí fez um pequeno levantamento e vídeo. É uma coisa assustadora, é uma coisa que o que aconteceu, que está acontecendo, não sei se ainda hoje faz tempo, mas é uma coisa meio tortura, assim, e sujeira terrível, né? E tu, né, Tiago, fez uma tese de doutorado, não foi? Que tem a ver com isso também? A minha tese eu estudei na área de administração, a indústria da carne e do leite, né, sob a perspectiva de como essas indústrias elas levam em consideração a demanda por consideração moral aos animais. Então, na verdade, apesar de existir uma legislação brasileira no que tange a isso, o que a gente quis identificar é o seguinte, olha, as pessoas cada vez mais se preocupam com os animais. O que as empresas estão fazendo em relação a isso? Né? Então, basicamente, o que eu estudei na minha tese, dentro dessas duas indústrias, foi identificar e aí as questões de bem-estar animal, por exemplo, foram bem enfatizadas, a questão também de como as empresas divulgam a preocupação com os animais e, de uma forma geral, essa preocupação que é maior hoje na nossa sociedade do bem-estar animal do que da ética animal. De uma forma geral, a gente pode dizer que o bem-estar animal é você se preocupar com o animal enquanto ele está vivo, mas não se preocupar com a morte dele, que ele deve morrer para lhe servir, né? Existe uma demanda muito maior da população brasileira. Então, mesmo aquelas pessoas que consomem carnes e produtos de origem animal, eles se preocupam com os animais, que eles possam ser bem tratados. Então, por exemplo, a Nestlé, foi uma das empresas que eu pesquisei, ela tem uma propaganda que ela pesquisa consumidores, né? E ela pergunta para a consumidora, o que você vai visitar uma fazenda, o que você espera encontrar? Eu espero encontrar vacas felizes, né? Uma vaca sadia. Uma vaca vacas felizes, vacas correndo, verde, né? Vacas felizes. Tudo feliz, né? Ovos felizes, não sei. Exatamente. Então, existe uma demanda já da população de preocupação que mesmo que eu vá utilizar os animais, que eles sejam bem tratados. E, na verdade, o que na minha tese e em vários outros trabalhos colaboram para isso, é que pelo menos hoje, não existe bem-estar animal. Não é que a gente não se preocupe com o bem-estar animal, mas o que as empresas fazem com o bem-estar animal, a gente pode fazer uma comparação, mesmo que responsabilidade socioambiental. Elas fazem práticas isoladas com o objetivo de ganhar mais dinheiro, mas não existe uma preocupação legítima com o bem-estar animal. Então, o que se chama de bem-estar animal pela legislação brasileira hoje é o mínimo do mínimo de aceitável. Então, para você ter uma ideia, é basicamente o seguinte: a única obrigação na legislação brasileira com relação ao bem-estar animal é com relação ao processo de abate. É o transporte até o abate e o abate. E que a insensibilização, no caso dos grandes animais, que a insensibilização seja feita com a pistola de dardo cativo. Ou seja, o boi, o grande animal, ele toma um tiro no meio da testa para que ele possa ficar desacordado. E ele tem mais ou menos um tempo de 3 minutos para que ele retorne à vida e ele tem que morrer antes disso. Se ele não morre antes desses 3 minutos, ele acorda com um sofrimento enorme. Porque vai estar sendo ferido ali. Ele está sendo cortado. E acontece. E, então, esses dados, hoje, organizações de bem-estar animal, por exemplo, elas dizem que as organizações que são preocupadas, que exportam
para a Europa, que é onde tem a legislação mais rígida, eles têm índices de, vamos dizer, sucesso em torno de 90% a 95%. Ou seja, a cada 10 bois, o processo não é feito de maneira adequada. Mas quando você vai, por exemplo, para a legislação estadual, para os abatedores estaduais, isso reduz. Quando você vai para os abatedores municipais, esse índice no Brasil é em torno de 70% de insucesso. Ou seja, a cada 10 animais, 7 eles não são insensibilizados de forma correta. Então, se você pega, por exemplo, o nosso estado de Pernambuco, a maioria dos abatedouros municipais, que são de responsabilidade do Estado, né, eles não cumprem essa mínima legislação. Ou seja, a insensibilização é feita através de marretadas nos animais. Né? E isso, os órgãos fiscalizadores, eles têm conhecimento, eles sabem que acontece, eles têm uma relação de quais são os abatedouros que não cumprem o mínimo da legislação, mas eles não se preocupam com isso. E geralmente o argumento deles é, mas vai ser pior se não tiver isso, porque a gente vai ter os abatedouros clandestinos, ou a população vai ficar sem a carne. E a lógica que a gente tenta mudar é que as pessoas não precisam de carne para se alimentar. Esse é um tema importante que a gente vai continuar discutindo sobre isso, né? Que até você estava falando, me lembrei das galinhas felizes, que é os ovos que eu comprava. Às vezes eu ainda compro, eu acho que chama galinhas felizes. Até foi um aluno meu que também tinha partes nessa empresa. E agora eles traziam uma coisa assim que era uma tentativa do cuidado do bem-estar animal. Agora também não é uma coisa simples, né? Realmente, claro, para vocês, aí vocês dizem, mas roubam os ovos das galinhas, eu não sei se elas vão ficar tristes, mas vamos conversar isso depois do intervalo, a gente já volta logo aí. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da ética animal aqui, com a presença da professora Lorane Oliveira, da área de filosofia, ela que também é artista plástica, tem vários dons aí, trabalha com filmes também, né? E temos também o Tiago Barreto, que ele é doutor em administração e pertence à Sociedade Vegetariana Brasileira. A gente terminou outro bloco falando das galinhas, né? Eu fiquei pensando assim, se a gente roubar os ovos da galinha, ela fica triste e tal, mas são muitas questões envolvidas, né? Nós estávamos falando dos aviários, né? Que é uma coisa, né? Por exemplo, o aviário propriamente, como essas galinhas em geral vivem nesses aviários, que é uma coisa, tem que ver aquele filme para ver isso, né? A carne é fraca, outros assim, né? Terráqueos é um filme maravilhoso, esse filme Terráqueos, né? Acho que 2 horas de filme falando sobre o uso dos animais, né? Para cá e para lá e tal. Como é que é um pouco esses aviários aí? É uma situação bem delicada, bem complicada. As galinhas, de uma forma geral, elas vivem num espaço de uma folha de papel A4, né? E elas passam a maior parte da vida delas presas, porque se elas se soltarem, elas vão perder peso, elas vão se movimentar, elas vão deixar de fazer o que é mais importante. Então, existe tanto na indústria das galinhas poedeiras, como na indústria dos animais que vão para corte também, basicamente eles vivem confinados, não é, a maior parte do tempo, recebendo uma alimentação que não é a mais adequada. Existe todo um processo que dizem que é melhoramento genético, mas não é, só benefício para o ser humano, né? Então, você pega um animal, por exemplo, no caso dos animais de corte, né, eles vivem 45 dias, e uma galinha, na natureza, ela poderia viver anos e anos, entendeu? Então, é um processo de redução da vida daquele animal, seja numa galinha poedeira ou não, né? Existe um processo de aprisionamento, eu acho que é um termo mais adequado para o que realmente acontece, né, dos animais. E você tem também, por exemplo, questões que a maioria das pessoas não pensa, mas, por exemplo, a galinha vai botar ovo, mas pode vir um galo e vai ter um pintinho. No caso da fêmea, nessa indústria, ela pode botar ovo. E no macho, ele não vai botar ovo. Então, vai acontecer o quê com esse pintinho macho nessa indústria? Ele é morto, geralmente asfixiado ou triturado nas primeiras horas de vida. Triturado. E vira nuggets ou ração para animais. Vira ração, o pinto vira ração. Veja, e vira nuggets, isso que as pessoas compram no supermercado. É pinto moído. É pinto moído. O animal, ele acaba tendo, ele é obrigado a ter uma dieta que não é natural dele. Qual é o animal que come ele mesmo, os próprios da sua espécie? Os porcos do Rodoanel e esses outros lugares, eles não, quando eles são acidentados, eles não servem para consumo humano. O que é que eles servem? Para a ração deles mesmos. Entendeu? Então, existe toda uma indústria que, na verdade, assim, essa indústria não está preocupada com os animais ou com o bem-estar animal. Eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro possível.
O animal é tratado como um objeto, uma máquina de produção. E o que é o negócio do que falam do desbicamento? A debicagem. Eles debicagem. cortam o bico da galinha. Queima pra ou galinha. queima, né? Queima. Ou corta, né? Geralmente é queimado. É. E para Elas não se bicarem, não se mutilarem. Porque elas ficam presas num espaço muito pequeno. Então elas acabam brigando entre si. Então elas lutando entre si, para reduzir a quantidade de mortes, você faz esse processo. E tem uma outra situação muito mais delicada, que é referente a isso que geralmente não se fala, é que já que esses animais vivem confinados, eles têm que tomar eles tomam sistematicamente antibióticos, para que eles não possam morrer antecipadamente. E aí existe toda uma relação que vários artigos científicos já relacionam, do fato de você consumir, por exemplo, uma galinha que já consumia antibiótico, ela reduz a sua imunidade para antibióticos quando você for precisar. Eu já vi mais de uma pessoa que foi fazer cirurgia e um profissional médico de mama e outros negócios assim, e que tinha a ver com questão hormonal, não sei o que receitou que parasse de comer frango, galinha. Não sei se tem a ver com isso também. O que o pessoal fala é que existe a história do hormônio. O que a indústria diz é que não existe. Mas eles não dizem, por exemplo, que existe um antibiótico. Que o antibiótico é muito pior do que o hormônio. Né? E é interessante como, por exemplo, hoje em dia algumas das grandes marcas, elas estão fazendo produtos especiais, né, para aqueles que têm a preocupação com a saúde e bem-estar animal. Né? Então, por exemplo, o Jamie Oliver está fazendo propaganda de uma linha e tem outros que fazem propaganda. E é interessante que quando eles fazem propaganda dessa linha, eles demonstram tudo de errado que eles fazem com a outra maioria dos animais. Quando você diz que o animal não tem antibiótico, é porque ele vive num espaço que é 2 vezes o tamanho do outro, você está dizendo que você está, para a grande maioria, que essa linha é menos de 1% da produção, para a grande maioria dos animais você está tratando de uma forma tão miserável que você tem que dar antibiótico para que ele não possa morrer antes de 45 dias de vida. 45 dias um franguinho, assim, uma coisa muito rápida, né? Como é que é um negócio explosivo, hein? Cresce assim e aquele negócio é branco. Aquela carne é meio deslinguida, assim, né? Mas nutritivamente, o que é aquilo? Geralmente eles dormem 4 horas por dia, tá? Então o fato de, além de mudanças genéticas e seleção genética, você tem uma ração especial e tudo mais. A grande questão é a seguinte, por exemplo, uma das marcas fala, olha, é mentira que os animais passam o dia todo dormindo, né? E aí, acordados. Aí quando você vai ver, ele fala que eles dormem 4 horas. Eu pesquisei, na minha tese, eu pesquisei com veterinários, pessoas da área, né? E a gente perguntava para ele, quantas horas um animal desse, ele precisa dormir por dia? A maioria deles não soube responder, mas os que responderam, eles falaram que está relacionado com a quantidade de horas no escuro. Enquanto está escuro, de luz ou não, enquanto está escuro, ele tem que dormir. Então, em média, aqui no Brasil, na maior parte do Brasil, na maior parte do ano, ele tinha que dormir de 10 a 12 horas. E eles dormem 4 horas. Né? Então, é uma vida toda. Que bom que seja 45 dias, que é uma vida toda de sofrimento. Uma vaca da indústria leiteira são 2 a 5 anos em sofrimento praticamente total, em confinamento, em separação do bezerro, do filhote. Né? Que gritam uma realidade muito, é muito triste quem já participou desse processo de separação, porque ele é separado da mãe logo que nasce para não consumir o leite que vai para o serzinho humano, né? Então, quem já assistiu esse processo sabe, a vaca fica deprimida, o filhote berra a noite toda, enfim, o tempo todo logo depois que ele é separado. É engraçado, eu fiquei imaginando se a gente consegue se colocar como um animal humano que nós somos um animal, né? Sim. Só que um animal, assim, maravilhoso e destrutivo ao mesmo tempo. Esse animal incrível. Se a gente se coloca no lugar desses bichos, ia ser complicado, né? Imagina o cara lá no galinheiro, né? Se socando um outro, um apertado, né? Com luz o tempo inteiro ali, 4 horas para dormir. Eu imagino lá as tetas da vaca, né? O tempo inteiro sugando, e a criança lá longe. Isso para nós difícil, né? Tortura, né? Se tu coloca um ser humano nessa situação, é tortura da pior espécie. Né? Não é humanitário. Tu vê, já é totalmente diferente que eu olho para os meus pais, os meus avós, tudo gente, né, da colônia, como se dizia, assim, da agricultura, lá do meio do mato, né? Aí tinha essas vaquinhas ali, todo, né, tinha nome, os bichos, né? Tem uma galinhazinha, tem um bichinho, matava às vezes um bicho que outro, mas a relação é totalmente diferente, assim, de cuidado com o animal, com a consideração, o respeito com
com os bichos, né? Ali é uma situação torturante, né? Porque o processo industrial, como eu disse, vê o animal como um objeto, né? Que, como o Tiago disse, representa um determinado lucro. E aí eu acho que é uma coisa interessante de observar, né, Tiago? Tu deve saber falar sobre isso melhor do que eu. Quando um produtor tem lá suas vacas ou seus bois, ele não está pensando só no preço da carne. Tudo ali tem preço. O couro, porque as pessoas dizem assim, mas qual é o problema de usar um sapato de couro se a vaca foi morta o boi foi morto para alimentar? Porque o produtor calcula isso. O couro, os ossos, que destino esses ossos vão ter, a banha, né? Tudo do animal é usado e calculado. Meu Deus, meu sapato agora que eu vi meu sapato de couro aqui, vamos tirar esse sapato aqui daqui. Então, tu imagina quanto couro tinha essa vaca, quantos sapatos isso rendeu, que lucro isso acaba dando para o produtor rural, né? E uma outra questão é que as pessoas dizem assim, mas só se come carne de boi, a vaca é feliz porque ela só dá o leite. A vaca tem um tempo de vida muito curto, como o Tiago falou, e no momento em que a vaca deixa de ser produtiva, ela vira animal de descarte, né, Tiago? Sim. Que é morta, comida. Geralmente, Vira morta, comida. vira comida. Ela vai passar pelo mesmo processo do boi, que o boi passa. Muitas vezes a carne de segunda que a gente vê no supermercado vem da vaca de descarte, né? Agora me diga assim, numa situação, por exemplo, de você tem um dos poucos alimentos que você tem é uma carne, é um bichinho, né? Sem precisar olhar lá para os esquimó, porque não teria vida nem em vários lugares do mundo gelados, você não teria vida sem comer um animal. Nessa situação, como é que fica? Há uma discussão ética diferenciada, né? Sim, por isso que eu falei, a maior parte dos seres humanos não tem a necessidade de se alimentar de animais. A gente está falando da maioria, né? E eu acho que uma coisa que é importante a gente enfatizar é que uma alimentação baseada em vegetais, ela é mais barata do que uma baseada em produtos de origem animal, entendeu? Então a pessoa fala, mas não tem condições, ela precisa de substância, ela precisa disso, daquilo. Ela vai ter uma economia. Se ela mudar a alimentação dela, vai ter uma economia. O que substitui a carne? É o feijão. O feijão é muito mais barato que a carne. Os laticínios são caríssimos, né? Então, você só vai ter benefícios financeiros, vamos dizer assim, e mais uma vez, não tem necessidade. Agora, lógico que em alguns lugares... nutricionais. Né? Tem alguns lugares que não vai chegar a um determinado tipo de alimento, tal. É uma discussão ética diferente. A gente está falando pela maior parte da população, né? Que tem condições de escolher. Porque também isso eu acho que mexe com o hábito e a identidade das pessoas, né? Tem gente que desde criança foi acostumado. Talvez até se tivesse escolha entre uma fruta e um bicho, poderia até gostar mais, mas foi acostumado a comer algumas coisas, né? E muita coisa artificial, muita coisa cozida, muitas frituras, né? E aí, para mudar isso, meu amigo... Isso tem a ver com os afetos, com a memória, com as emoções, né? Tem aquele livro maravilhoso do Jonathan Safran Foer, né? Que é Comer Animais, onde ele faz um relato. Ele vai ganhar um filho e ele tem que pensar que alimentação ele vai dar para o filho. Ele já tinha sido vegetariano em alguns momentos da vida e aí comia carne, era vegetariano e comia carne. Então ele começa o relato dele falando, a grande dificuldade é emocional, porque a minha avó que tinha passado fome na época da Segunda Guerra e que emigrou para os Estados Unidos, fazia um estoque de comida e todo domingo nos fazia galinha com cenoura, não me lembro o que é. Então aquela galinha com cenoura tinha tanto valor... valor. Nossa, a canja, o cara tá doente, e o valor né? emocional, porque representava a vida da avó dele, tudo que ela tinha passado, que era difícil se imaginar sem aquela galinha. Então, tem todo um significado afetivo, né, da alimentação que a gente recebe. A canja de galinha, né, gente? Assim, aquela ideia a de mãe que a canja fazendo a canja cura. de galinha, o cara doente, dando aquela canja assim, parece que, né, você não esquece. Mas, ao mesmo tempo, os vegetarianos, porque a gente está vivendo hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? A gente está vivendo hoje uma realidade outro costume. É muito recente, de famílias que viveram de uma tradição vegetariana, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu virei vegetariano com 30 anos de idade. Então, o que acontece hoje em dia, cada vez mais, a gente vê relatos dos mais diversos, são as crianças quando descobrem que comiam animais. E é um sentimento de traição, né? Eu estava recentemente conversando com uma coleguinha do meu filho, porque ela pediu para eu comprar um produto de origem animal. Eu saí com ela e ele, né? E ela pediu um produto de origem animal. Eu falei assim, olha, eu tentei disfarçar, dando outra coisa para ela comer, mas quando ela ficou insistindo, eu falei assim, se você quiser eu compro para você, mas eu preferia não comprar isso daqui, porque assim, para que esse produto existisse aí, muitas vacas e bezerros morreram, né? Houve um processo de exploração deles, tudo mais, e ela
ficou assim, ela já era uma criança 8 anos, 9 anos de idade, né? Mas ela falou assim, ninguém nunca contou isso para mim. E aí vai na escola, tá lá as vaquinhas desenhadas bonitinho, né? Com as florzinhas, a vaquinha preta e branquinha, né? Aí vai lá, mas não associa isso com o prato dela, né? Que está lá a carne crepitando. Falando em carne crepitando, né? A professora Lorena é especialista em mitos e tem do Prometeu, que é incrível como que o Prometeu trouxe fogo para a humanidade. Na Grécia, né? Porque não existia o fogo. E aí o pessoal, os seres humanos não queriam aceitar o fogo, porque o negócio viram que era perigoso, ia poluir tudo, ia queimar tudo, né? Você vê que a intuição humana já naquela época. Mas aí o Prometeu pegou um boi, botou num espeto de pau lá e começou a girar, e aí aquele cheiro crepitando dos seres humanos, que a tentação ninguém resistiu. Isso aqui não é fácil, né? Resistir à tentação da carne, né? Não é fácil nem pelo paladar que a gente desenvolve, que também é cultural, que também é histórico, que também é ideológico. Por exemplo, se você não ensinasse o seu filho a comer carne, provavelmente ele não comeria. Se ele soubesse de onde vem. Tem um sobrinho de um amigo meu aqui em Recife que ele não quer comer carne de jeito nenhum, ele não gosta, ele não tem paladar. E a mãe dele acha que ele precisa comer carne para ter as proteínas, falta de informação, e força, e o guri chora, não come. Né? Mas, por exemplo, esse livro que eu estava falando, aí esse autor resolveu pesquisar, saiu a campo para ver como os bois eram criados nos Estados Unidos, as galinhas, até mesmo os peixes e tal. E ele conclui no final que ele nunca mais vai comer carne. E vai criar o filho dele sem alimentos de origem animal. Mas um dos últimos parágrafos do livro diz assim, ele diz assim, eu não escrevi esse livro para convencer ninguém a ser vegetariano, mas a gente pode escolher fazer a guerra ou não. A gente falando assim, as pessoas talvez não tenham noção em casa, você tem que ver as imagens disso, né? Tem que ver as imagens desses bichos sendo torturados, tem que ver a questão do desastre ecológico. Aí a gente recomenda muito que assista o filme A Carne é Fraca, que você encontra no YouTube, em qualquer lugar, esse filme hoje, né? Tem muito tempo, A Carne é Fraca, ou Terráqueos mesmo. O Terráqueos é outro filme interessante também, para você ver o que está acontecendo na realidade, né? Você vê as imagens mesmo e decidir se vai querer. Esses filmes são bastante difíceis de assistir porque eles mostram muita violência, né? Eu recomendaria, além desses, para quem não tem coragem ainda de assistir esses filmes, algumas coisas um pouco mais leves. Por exemplo, Okja, que tem na OKJA, na Netflix. Eu assisti Okja. É sobre a porca gigante, mas ele vai mostrar... Né? Não, ele é um filme dito que é para crianças, mas também para adultos. Ele vai mostrar o processo de criação de um animal que é produto de manipulação genética, depois de encarceramento e de abate. E aí ele mostra, né, a salsicha que é feita daquele porco e tal, né? E que isso tem a ver com os lucros da indústria. Mas de uma forma, eu diria, um pouco mais leve. É agradável. E o outro é aquele dos fazendeiros, como é que é o nome que a SBB distribuía? Tem a engrenagem, que é do Instituto Nina Rosa, é 20 minutinhos, a engrenagem, bem pequeno, não tem cena nenhuma. Não é com atriz global também? Tem uma atriz e um ator, não lembro exatamente quais são, mas são globais. A engrenagem, é curtinho. E tem esse documentário, que é Peaceable Kingdom, não tem a tradução, que é interessante, que vai ao caso que você falou, de tipo, a relação de quem vive no campo é diferente. A industrialização é um grande problema, sim, mas esse documentário fala de produtores, né? E um relato de vários deles, um produtor de animais que ele criou um santuário, né? E um relato de um deles é o seguinte, quando eu era pequeno, eu achava errado matar os animais, mas isso foi mudando em mim, de tanto que eu vivia isso daí, que eu achei normal. Mas ele falava que foi cristalizando isso. E quando um animal tocou ele, né, ele viu que realmente era uma relação de sensibilização que ele tinha perdido. Então, eu acho que nenhum ser humano gostaria de maltratar um animal. Né? De uma forma geral, talvez uma criança querendo matar um pássaro, mas a maioria dos seres humanos, eles não querem maltratar os animais. O que eles não fazem a conexão, e tem aquela história, eles acham que realmente é necessário. Bom, infelizmente temos que encerrar o nosso programa, né? O debate está muito bom, né? Teria muita coisa para a gente conversar. Vamos agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados, né? Professora Lorena Oliveira, professora da Filosofia da UFPE, e também o Tiago Barreto, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, né? E também doutor em Administração. Obrigado a todos e até a próxima.